Olá pessoal, estou aqui hoje com a Nicole Kreich. Ela traz algo muito inovador. Ela representa a Tenua, que é uma empresa que trabalha com isolamento acústico, e eles têm um produto fantástico e muito moderno, que são as cabines acústicas. E eu tenho certeza que até quem nem imaginou essa possibilidade, e eu era um deles até conhecer, vai se surpreender com a versatilidade desse produto que essa empresa desenvolveu. Então, antes de começar, eu sempre pergunto, né? Antes de começar a falar de negócio, eu sempre pergunto quem é a pessoa. Então, Nicole, por favor, quem é a Nicole, né? E daí a gente começa o nosso papo aqui. Tudo bem. Boa tarde, gente. Boa noite. Não sei que hora você tá vendo isso, né? Bom, meu nome é Nicole Kreich, eu tenho 25 anos. Eu sou formada em design de interiores e hoje eu trabalho na Atuale na parte de projetista, também como representante comercial na parte lá de Curitiba especificamente. Legal. Então, hoje faz pouco tempo na realidade que eu tô na empresa, faz 5 meses, mas por eu ser formada em design de interiores, é muito legal juntar essas duas coisas de versatilidade com o curso e também na parte corporativa, que eu acho que é uma área muito legal e realmente, que você falou, muito inovador, e sempre tem que estar muito atento, né, a novas ideias, a novas soluções para a parte de indústria, para a parte corporativa no geral. E com certeza a Atuale, que deixa eu te explicar antes, né? A Atuale é a empresa. Então a Tenua é uma linha da Atuale, que no caso são as cabines especificamente. Mas pode se referir das duas formas, eu acho. Mas eles com certeza dominam muito essa parte de isolamento acústico e muito focada no ambiente corporativo especificamente, né? Então eu acho que hoje é primordial juntar a parte de necessidade do cliente com o design. E com certeza a Atuale conseguiu juntar essas duas coisas. Sem dúvida. Para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, né? Eu estou tendo o privilégio de ver aqui pessoalmente. Nós estamos no meio da Expo Meet e tem uma cabine deles aqui. É algo fantástico, porque além do design ser muito bonito, ser bem diferente de todos os outros stands que estão aqui na feira, você ainda percebe o ar de modernidade e o isolamento acústico, que é uma coisa muito interessante. E uma observação já para a gente começar a nossa conversa, né, sobre as cabines, primeiramente, é que a gente estava discutindo aqui, antes de iniciar, as diversas possibilidades que podem ser aplicadas das cabines no mercado industrial. Acho que esse é o ponto. Sim. Né? Nós estamos falando de uma indústria de cabines e divisórias, né, com tratamento acústico, mas esse produto ele é bastante interessante para a área industrial, e eu vou aqui mencionar alguns exemplos. Eu gostaria que a Nicole complementasse, mas, por exemplo, em muitas plantas fabris, principalmente as grandes, a mesa de algum líder do pessoal do PCP normalmente fica muito próximo da produção, e onde ocorre muito ruído por causa das máquinas, por causa, enfim, de todo o processo produtivo. Sim. E isso acaba, primeiro, né, obrigando as pessoas, por uma questão de segurança do trabalho, a utilizar protetor auricular, por exemplo, por causa do ruído ali contínuo na fábrica. Também dificulta uma conversa por telefone, enfim, acaba tendo que utilizar o tom de voz um pouco mais alto, justamente por causa do ruído externo. Isso quando não é a mesa aberta na fábrica, que eu já vi também em algumas indas e vindas aí Brasil afora. Então a cabine eu achei muito fantástica, porque quando você entra, nós estamos na feira, tem um movimento grande. O nosso podcast aqui, ele não tem tratamento acústico. Sim. Né? Uma sala normal de reunião de exposição.
E quando você entra na cabine, é engraçado que parece que você está num lugar totalmente vazio. Silencioso, porque né? você não ouve praticamente nada de toda a passagem das pessoas que estão ao nosso entorno. Enfim, as pessoas conversando e assim por diante. Então, eu gostaria de iniciar essa conversa, né, passando essa visão de uma solução industrial, tá? E aí depois que a gente explorar essa área, a gente pode entrar nos escritórios. Sim. Né, que daí tem outras soluções também que a Nicole vai nos contar. Exatamente, que a Nicole vai nos contar. Eu acho que para essa parte da fábrica realmente para a indústria em si, né? Eu acho que é o mais recomendado, vamos dizer assim. Exatamente. Além do que, as cabines, elas são desmontáveis, né? Sim. Então, se você tiver alguma necessidade, eventualmente, de fazer uma locomoção da cabine dentro da própria fábrica, ou igual está acontecendo aqui, né? Às vezes você tem uma exposição, precisa levar a cabine para outra cidade e você consegue reaproveitar e com certeza economizar muito dinheiro com isso também. Porque cada exposição que você vai, você tem que investir um dinheiro para montar um ambiente e aquele ambiente vai ser destruído depois que acabar a exposição. Então a cabine, além dela proporcionar esse isolamento acústico que traz mais conforto, traz mais segurança de uma certa forma, né? Porque, por exemplo, a gente aqui nessa situação, a gente tem o ruído. Sim. E não precisaria ter se a gente estivesse dentro da cabine. Então, realmente é uma solução que vocês trariam para cá, utilizariam e com certeza vocês poderiam levar de volta para o escritório de vocês e continuar utilizando lá da mesma forma. Então, eu acho que economicamente, o custo-benefício da cabine é muito bom por causa disso. E a gente também tem alguns modelos, né? Então, hoje aqui na feira ela está com o modelo SEI, que é de 4 a 6 pessoas. Então é um dos nossos maiores modelos, né? Na realidade é o maior modelo, mas a gente também faz ele sobre medida, dependendo da necessidade da empresa, né? Então, por exemplo, lá em Curitiba, o maior que a gente fez até agora foi para 12 pessoas. E a gente também tem uma cabine de 12 pessoas dentro da nossa fábrica. Legal. Então, tem muito barulho realmente, mas essa cabine o pessoal da produção às vezes precisa fazer reunião, RH às vezes chama pessoas para fazer entrevista ou às vezes o próprio funcionário para conversar. E o bom que eventualmente você fica mais acessível, né? Porque você tá mais próximo ali da produção. Então, às vezes a pessoa tá realmente precisando falar com você e chega ali, conversa e pronto, você continua disponível, continua a sua reunião, mas uma coisa não tá interferindo na outra diretamente, né? E os outros modelos que a gente tem é para 4 pessoas, 3 pessoas e a solo, que eu acredito que para ligações, call, videochamadas e, por exemplo, para suprir essa necessidade do exemplo que você deu, acho que uma solo ou uma tre, por exemplo, ter um pouco mais de espaço seria perfeito. Sim, hoje acho que todo mundo já sofreu, pelo menos uma vez na vida, com aquela ligação de call center que você não consegue ouvir o que a pessoa está falando. Sim. Porque do lado dela tem um monte de gente falando junto. Sim. Né? E aí a pessoa é obrigada você tem que pedir para ela aumentar o tom de voz dela, que ela já está falando alto, para que você possa compreender o que ela está querendo dizer. E acho que essa cabine, ela não só resolve esse tipo de situação, sim, né? Como também, pelo que eu observei, ela também ajuda na parte estética também do lugar, sim, né? O design dela é porque muito quando a gente fala de cabine, a gente imagina aquela cabine antiga de telefone, né? Uma caixa, né? Exatamente. Toda de fibra, de vidro, enfim. A gente pensou justamente nisso, né? Ela foi desenvolvida com esse intuito, porque a intenção era ser prática, mas também ser bonita. E hoje em dia tem muitos coworkings que utilizam essas cabines. E justamente coworking é um lugar onde o pessoal pensa muito na parte de design de interiores. Não vão colocar uma caixa lá de madeira que vai acabar com o design do espaço. E se não tiver isolamento acústico, né? Porque, veja, cada baia ou cada sala, enfim, está tratando de um assunto completamente distinto, de negócios distintos, né?
Então, acho que vem para resolver também esse tipo de situação, né? Sim, e eventualmente, pensando não na parte de telefone, né? Vamos, por exemplo, o pessoal do operacional mesmo, que hoje em dia muita gente trabalha não necessariamente no telefone, mas trabalha no computador, e eventualmente você acaba falando com o seu amigo do lado, né, o colega, e tem aquele murmúrio. E às vezes você precisa atender uma ligação, atender um cliente, uma coisa que é importante, e tem esse murmúrio, acho que acaba modifica a credibilidade ali, né, da tua empresa, da tua fala, e você tá num ambiente silencioso, a pessoa já pode pensar, nossa, ó, ele tem a sala dele, ele é tipo uma pessoa importante, tá num ambiente silencioso, e eu acho que isso com certeza faz toda a diferença no contato com o outro, né? Ainda mais hoje com o aumento do trabalho remoto, né? Sem dúvida nenhuma, é algo bastante diferenciado, é algo bastante inovador. E eu achei muito bacana esse produto. Mas essa não é a única solução que a Toale possui, né? Se a gente entrar na esfera de escritórios, né? E até mesmo escritórios industriais, seja ele dentro da fábrica ou num prédio, você comentou das divisórias, né? Com tratamento acústico, né? No caso, independente se você é uma indústria ou se você é um escritório mesmo, você vai ter salas. Não tem como escapar disso, né? Então, importante essas salas terem tratamento acústico, pelo fato de, primeiro, que entre salas geralmente sai muito ruído. Então, às vezes você está tendo uma reunião importante, ou às vezes até conversando com o funcionário, né? Que às vezes a gente tem uma conversa mais privada ali com funcionários, e a sala do lado tá ouvindo tudo. Então fica uma situação meio constrangedora, assim, às vezes é meio chato, né? E ter o tratamento acústico hoje, ele não impossibilita de ter um design bonito. Então, por exemplo, as nossas divisórias, a gente tem vários modelos. Então, tem 100% MDF, tem MDF vidro, tem vidro que é piso-teto. Então, vai muito da necessidade da empresa e da vibe da empresa, assim, porque hoje tem muita empresa que quer ser open space. Então, nossa, quer integrar tudo e tal, só que daí vai colocar aquelas divisórias fechadas, que acaba deixando o ambiente muito pesado, assim, né? Então, ter as divisórias de vidro, eu acho que faz toda a diferença. E elas serem de vidro e acústicas, tipo, é perfeito. Ajuda demais, né? Sim, verdade. Eu tenho uma pergunta ainda da cabine, eu vou voltar, que eu esqueci de fazer uma pergunta sobre isso. A questão de climatização. Sabemos que quanto mais existir o tratamento acústico, menos fluxo de ar você tem. É verdade. E como que fica esse tipo de tratamento acústico que concilie, que seja conciliado ao tratamento térmico, exato. Então, no caso, a cabine, ela tem uma exaustão forçada, né? Então ela tem ali os exaustores que fazem essa troca de ar, então puxa o ar por baixo e joga por cima, né? Porque no caso o ar quente ele fica em cima, então a gente puxa o ar frio por baixo. É isso que o balão sobe, né? Exatamente. Então, e ele é expelido por cima da cabine. Só que isso vai depender do ambiente onde ela está instalada. Por exemplo, aqui na feira a gente está num ambiente super quente. Então, ela está puxando o ar quente e jogando esse ar quente dentro da cabine. Então, eventualmente, se não for climatizado o ambiente onde ela está instalada, ela não vai ter essa climatização agradável ali dentro. Mas ela é estruturada para poder ser instalado um ar-condicionado, por exemplo. Então, se o cliente... Isso é por conta do cliente, mas ela consegue suportar essa instalação. Só que daí vai depender do tamanho, né? Por exemplo, a SEI, que é a que está aqui na feira, ela suportaria ali tranquilamente um ar-condicionado de 7.000 BTUs, isso, que é aqueles menores, né? A 4 também. Agora a 3 e a Solo, elas são bem pequenas, elas não tem nem 2 metros, então você vai colocar um ar... maior teria que estar climatizando para que ela possa ter essa... E geralmente os escritórios têm um ar-condicionado, né? E normalmente é aquele
geral mesmo. Isso, mas também existe a possibilidade de você colocar aqueles ar portátil, né? Igual a gente está utilizando aqui. Sim. Então, um arzinho portátil desses dentro da cabine, nossa, já gela tudo, porque ela é pequena, de uma certa forma é compacta, né? Sim. E por ela justamente não ter esse fluxo de ar, ela consegue manter todo o ar gelado ali dentro. Nicole, gostaria de abrir esse espaço para você falar um pouquinho mais, de repente, de algum outro item do portfólio de vocês que não foi mencionado, tá? Que a gente já está partindo aí pro encerramento da nossa entrevista. Tudo bem. Bom, eu acho que no geral vou falar um pouquinho sobre a empresa para as pessoas entenderem também, né? Então, no caso, a Atuale, ela é uma empresa que fica localizada em Curitiba. A gente, na realidade, está em São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba. Sim. Tem bastante indústria ali do lado. E ela é uma empresa que é referência no sul do Brasil na parte de divisórias acústicas piso-teto, especificamente as de vidro, porque não são tantas empresas assim que conseguem proporcionar a qualidade de serviço com um design bonito. E a Atuale, como eu falei, conseguiu, né, fazer isso. Tanto é que a empresa tem mais de 25 anos de mercado. Legal. Então ela acabou se aprimorando. Iniciou, né, com as divisórias, mas foi percebendo ali a necessidade do mercado e acabou disponibilizando também divisórias articuladas, né, que são as divisórias móveis. Também tem a parte de mobiliário, a gente faz venda e revenda de cadeiras corporativas. Então ela foi se aperfeiçoando na parte do ambiente corporativo. E agora, com a ideia das cabines, com certeza está indo para a parte industrial também. Sim. Então todos esses ambientes precisam desses produtos. E eu vou além, viu? Pode ser que isso se inclua também no teletrabalho. Porque tem muitas pessoas que acabam eventualmente morando num apartamento e às vezes o marido e a esposa trabalham remoto, e aí cada um trabalha num emprego com situações diferentes. Sim. Pode ser que a cabine para um deles resolva o problema, né? Hoje, na realidade, eu acho que a cabine é um pouquinho grande para ficar dentro do apartamento. Mas eu acho que poderia ser estudada uma forma para incluir ela dentro dos apartamentos especificamente, né? Porque realmente, às vezes tem muito cachorro. Por exemplo, a minha vizinha mesmo tem 8 cachorros. Quando eu trabalhava em home office, era aquele barulho assim super incômodo, né? Então acaba ficando um pouco chato. E também às vezes a pessoa não sabe que está no telefone e começa a gritar você lá de baixo. Assim, exatamente. Então daí o pessoal percebe que você está de home office, né? Sim. Então com certeza a cabine poderia ser muito bem estudada para esse tipo de situação também. Bom, vocês fazem personalizados, né? Exatamente. Então eu não fui tão longe assim, não. Porque eventualmente pode rolar um projeto nesse aspecto. Com né? certeza. Mas é isso aí, Nicole. Eu quero agradecer a sua presença. Parabéns aí à Atuale pelo desenvolvimento do produto. Sim. Que é algo realmente inovador, algo diferenciado. O mercado precisa disso. Tem só um último item que acho que a gente não conversou, que foi a questão das divisórias, da possibilidade de expandir ou locomover, né? Locomover as salas, né? Se você quiser falar sobre isso, só pra gente encerrar. Então, aquele exemplo que eu dei sobre a gente utilizar as divisórias aqui na feira e jogarem fora depois, é uma coisa também que com certeza deve incomodar o bolso do empresário, vamos dizer assim, né? Então, hoje as nossas divisórias, elas podem ser modificadas. Então, às vezes a empresa vai mudar de lugar, o pessoal hoje tem muita sala alugada, né? Sim. Então, às vezes tem necessidade de mudar e você não vai perder essas divisórias, porque elas podem ser realocadas num novo espaço. Faz um novo layout ali com o material que você já tem. Eventualmente, se precisar fazer algum complemento, a gente faz sem problema algum. E tem essa versatilidade de você não perder o material. Primeiro que é interessante financeiramente, é interessante a custo-benefício e ecologicamente também, né? Porque quanto menos material a gente desperdiçar na vida, melhor, né? Então... E se tratando de divisória comum, que é, acho que 98%, 99% do mercado é utilizado, ele é zero acústica, né? Você tá, mesmo você estando numa sala grande de divisória tradicional, quem tá passando no corredor ou quem tá na sala ao lado tá ouvindo tudo que tá sendo falado como se não tivesse divisória nenhuma, né? Por conta do vidro, do fechamento, né? Da forma que é feita. Então, às vezes as pessoas podem realmente usar o mesmo material, que no caso é vidro e alumínio. Só que tudo é da forma que aquilo é feito. Exatamente. E com o tratamento acústico, com o isolamento que é feito entre o alumínio e os vidros, com, por exemplo, um
porta que fica embaixo da porta para não passar o som. Então são pequenos detalhes ali que a gente conseguiu perceber que é um resultado enorme. Exatamente, que fazem todo esse tratamento acústico que o mercado precisa muito hoje. Muito legal. Nicole, quero agradecer a sua presença. Obrigada pelo convite. Imagina, foi um prazer. Quem sabe o próximo a gente já não faz numa cabine. É verdade, o próximo com certeza vai ser numa cabine. Muito bom, obrigado, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.